Olá, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos e bem-vindas a mais um Game Educar Podcast. Eu sou o professor Ivânio, o seu professor online de gamificação na educação. E esse podcast de hoje vai trazer um convidado muito legal que está com o pé na escola, dando aula de uma matéria que eu particularmente vou confessar, eu não gostava muito, mas também não era a que eu mais odiava, tá? Que é matemática. E você vai aprender com ele como é que você pode gamificar uma aula de matemática, ou mais ainda, um ano inteiro de aula de matemática. Mas eu não vou falar para você agora mais do que isso. Acompanhe o podcast que ele vai entrar daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta, para a gente poder dialogar com ele, como é que ele concebeu, onde é que ele aprendeu, com quem que ele aprendeu e como é que ele pensou uma gamificação que eu chamo uma gamificação de longo prazo. Vocês já vão saber o que é, logo depois da nossa vinheta de abertura, que é a programação da semana da comunidade Game Educar. Não sai daí, eu volto já. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar suas aulas? Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo. Compartilha mesmo, porque é tudo de graça, tá bem? De segunda a sexta, como você pode ver, tanto ao vivo quanto depois. Vai estar tudo disponível aqui nas nossas redes. Então, clica lá naquelas botãozinhos que tem uma seta, umas bolinhas e compartilhe com os teus amigos, colegas de escola, colegas de faculdade, para que a gente possa espalhar a gamificação na educação pelo Brasil. Esse é o nosso propósito aqui e é só esse, tá bem? Trazer vocês para aprender com a gente e aí vocês voltam para o lugar de vocês e façam gamificação. Só aprender e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, pega essa manha aqui e usufrui. Sempre acompanhando o nosso podcast, seja nas lives ou nas plataformas, tem sempre um link para download do nosso livro, o Almanac Game Educar, com mais de 2.200 ideias de gamificação na educação. Beleza? Baixa, é grátis, aproveita, transforma suas aulas. E voltando ao nosso tema da mortemática, como a gente brincava lá na nossa escola, né? Vamos falar com o Vitor Caetano, que é professor de matemática, que fez uma gamificação top e virou notícia nacional na internet, na rádio, nos jornais locais. Tudo bem, Vitor? Boa tarde, fala galera, tudo bom, professor? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Valeu, que agradeço o teu tempo e é uma alegria imensa te receber aqui no Game Educar Podcast para você compartilhar a tua prática, né? Porque a gente fica falando de gamificação, a gente acha que as pessoas só pensam sobre gamificação, mas tem gente fazendo em tudo quanto é canto do Brasil. E eu começo, Vitor, perguntando o seguinte, assim, ó, por quê? Tá? E é por quê e é o porquê também, né? No sentido de por que você gamifica tuas aulas? Onde é que você percebe o benefício de dar uma aula gamificada de uma aula tradicional, vamos dizer assim, né? Uma aula mais expositiva ou que usa outras ferramentas pedagógicas. Por que tu usa gamificação, Vitor? Começa por aí. Bom, para começar, eu preciso admitir que eu sou uma pessoa apaixonada por jogos. Show. Desde criança, sempre amei jogos digitais, jogos de tabuleiro, todo tipo de jogo. E aí, quando eu comecei a ensinar, quando eu comecei a trabalhar com meus alunos, eu comecei a ver que alguns não se engajavam tão bem durante as aulas.
tinha alguns ali que ficavam meio receosos, ainda mais o que você falou de matemática, assim, para muitos é uma matéria, assim, bem complicada. Então, alguns ficavam, assim, com vergonha de falar, alguns mal abriam a boca, e aí eu começava a fazer algumas brincadeiras com eles. Começava a fazer algumas brincadeiras, às vezes alguma competiçãozinha assim, só separava, sem muito conhecer sobre a gamificação. Não conhecia muito na época, foi nos meus primeiros anos, assim, como professor. E aí eu começava a ver que nessas horas, até aqueles alunos que estavam quietinhos começavam a se agitar, começavam a dar uma resposta assim, começavam a falar. Falei, vou pesquisar mais sobre isso. Aí comecei a pesquisar sobre a gamificação e aí vi que começou a virar um pouquinho minhas aulas. Eu comecei a criar um RPG, uma história que englobava minhas aulas, assim, e muitos alunos, às vezes, que nem gostavam muito de matemática, isso com feedback deles mesmo, começavam a falar que prestavam muito mais atenção nas minhas aulas, que participavam muito mais das minhas aulas. Era aquela coisa de muitos alunos que na aula de matemática eu virava assim, e aí, quem vai responder? Ficava assim, né? Tipo, não me chama. Silêncio fúnebre. Total. Sem contato visual, professor, não estou fazendo contato. E aí, quando eu tava na gamificação e eu falava, vamos ver agora quem vai responder, era 50 mãos levantadas, assim, tipo, me chama. Até alunos brincando assim, professor, você nunca me chama, poxa, professor. Então eu comecei a ver que essa gamificação poderia trazer muitos méritos para as minhas aulas. Começava a trazer muito mais atenção, começava a trazer um engajamento maior dos alunos, começava a trazer uma imersão maior dos alunos no meu conteúdo. Comecei a pesquisar, comecei a aplicar, e é uma coisa que eu gosto muito. Todos esses tipos de elementos, fui buscar até coisas internacionais, várias pesquisas sobre isso, vários elementos separados, e comecei a aplicar. Por exemplo, só dando uma dica, algumas coisas assim, por exemplo, a identidade. Muitos alunos, às vezes, não conseguem ter essa identidade na sala de aula, não conseguem se ver dentro da sala de aula, e às vezes, quando você cria um jogo, tem muitos jogos que você cria um avatar, que você cria ali o seu personagem ali, você é aquele personagem agora. Então, na minha gamificação, eu comecei já baseado nisso. Eu comecei, cada um dos alunos, eles já começaram fazendo um desenho gráfico, desenho à mão, como eles quisessem, e eles criavam um personagem para a história, né, que eu desenvolvi. E isso começou a dar uma outra classificação para eles, porque eles começavam a falar, meu personagem é tal, começavam a dar características dos personagens, escrever um monte de coisa, alguns fizeram desenhos maravilhosos, e aí trouxe esse engajamento maior. Então, a questão principal para a minha gamificação é exatamente essa questão do engajamento, da imersão, deles se sentirem mais motivados, mais alegres para poder estar ali dentro da sala de aula, para poder participar na sala de aula, para prestar mais atenção. É interessante isso, sabe, Vitor? Eu comentei contigo antes de nós entrar aqui ao vivo no podcast, que também estou desenvolvendo uma para a comunidade Game Educar, e, cara, primeira coisa que quando eu contei para um grupo seleto que eu vou prototipar com eles e fazer um playtest com eles, era ouvindo a história, né? Porque a minha também está lá baseada numa história. Eles disseram, Ivone, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, começaram a mandar fotos e imagens dos personagens que eles querem ser dentro da história. Realmente, eu não tinha, confesso para você, até aquele momento, eu não tinha a percepção da potência da ideia do avatar dentro de uma gamificação. Eu era assim um pouco relapso, eu disse, não, esse negócio de construir um personagemzinho é só para o cara tipo, criar uma ideia mais, um enfeitezinho, né? Um acessório. Não, é um momento, e pega essa chave aqui, quem está nos ouvindo ou vendo aqui. A criação do avatar é a porta da imersão, vou chamar assim, né? É quando o aluno esquece do mundo e vira o mago, o guerreiro, sei lá, sabe? Ele vira qualquer coisa. É impressionante. Veja, nos jogos que a gente vê, né, seja de RPG ou de fases, você esquece que você é você e você começa a se ver lá no personagem. Por exemplo, eu joguei muito Mortal Kombat, eu começo a achar que eu sou o Sub-Zero, que eu sou o Scorpion. Eu jogando Sonic lá, eu começo a achar que eu sou o Sonic, que eu que estou andando acelerado, eu sou o Mario. Então, veja, o avatar não é um acaso dentro da estrutura de jogo. O avatar é, como disse o Vitor aqui,
o momento onde eu me transfiguro para dentro do jogo, onde eu viajo mentalmente na minha imaginação e eu meio que desconecto. É como se a alma saísse do corpo e o corpo ficasse ali inerte e eu tô lá no jogo. Eu sou o mago, eu sou o Sub-Zero, eu sou o Scorpion. E eu esqueço que eu não sou, que eu sou eu. É mágico isso. É mágico. E esse é um poder que o jogo tem. Imagina isso dentro da sala de aula, você fazer o cara viajar no teu conteúdo. Porque esse é o poder, né? É você fazer o cara imergir no teu conteúdo. Bárbaro. Antes de passar para a segunda pergunta, Vitor, conta um pouquinho assim, qual é que é o fio da história que você criou para encantar alunos e alunas em matemática? Que história que você criou? Depois nós vamos falar dessa história, né, que você tem uma gamificação que dura, vamos dizer assim, até 1 ano, se você quiser, né? Sim. Ou que você tem melhor ainda dizendo, né, Vitor? Que você tem o controle da história, porque no RPG, depois você vai dar detalhes também, alguém coordena o fio de história, né? Coordena as regras e tal, você vai dar detalhes disso. Eu não sou um expert em RPG, mas eu gosto muito e tenho me aproximado também por causa das minhas criações. Mas qual foi a história que você levou eles a gostar de matemática? A história, ela tem muita fantasia. Ela é bem um estilo assim, não vou falar Senhor dos Anéis, mas é uma coisa bem nessa pegada mesmo. É nessa pegada mesmo. Medieval? Eu sou historiador, então me interessa saber. Né? É uma pegada de castelo, de rei, rainha, essas coisas. Magos, magia, feitiços, poderes. Total. Uau! Envolvendo também robôs. Louco, meu! Então, um choque, sim, meio anacrônica. Total. É uma questão de uma viagem assim para fora do planeta, o nome em si, ele é chamado de Reinos de Caev. Então, Reinos de Caev, exato. Então a ideia é os Reinos de Caev, que eles viviam em perfeita harmonia, tudo bonito, lindo e maravilhoso, e entrou num colapso que ninguém sabe o porquê, o que aconteceu. Então, esse é o boom da história, esse é o boom da história. O mito gerador. Exato. Que aí ninguém sabe até o que está acontecendo. E aí vocês são pessoas que são de outros lugares, outros planetas, cada um, exatamente naquela questão do avatar, cada um construiu de uma forma. Cada um, teve gente que era um ser humano, tinha gente que era um animal, tinha gente que era um alimento. Cada um criou da sua forma, então não tinha como vincular todo mundo, era ali dos reinos de Caev, não. E aí tinha um robô que transportava vocês para esses reinos, e aí os reinos eram separados em 4 reinos menores, que aí cada um convinha um bimestre do ano. Bárbaro, você, dentro da história, você criou 4 reinos para os 4 bimestres do ano. E em cada reino, então, você tem uma outra história, vamos chamar assim, uma micro-história ou uma parte da história para você estimular, aí sim, o encaixe, vamos chamar assim, dos teus conteúdos, por aí? Exato. E aí eles vão se convergindo até o final, assim, da história, que era um pouquinho de cada reino, e aí eles se convergiam ao final ali, né? Mas... E em cada reino desse você tem, só de curioso agora, porque eu fico pensando na tua história, cada reino desse você tem uma pauta, então, vamos dizer assim, para esse reino, é resolver algo. Ali você coloca, então, o teu problema pedagógico, vamos chamar assim, quer dizer, ao chegar neste reino, eles se deparam com algo que é problematizante no seguinte sentido de poder estimular a inserção de conteúdos de matemática, por exemplo. Sim, total. E além do específico conteúdo de matemática, eu gosto muito de trabalhar habilidades que são gerais, porque o que acontece? A cada semana eu pego ali 5, 10 minutinhos da minha aula e conto uma parte da história. E aí nessa parte da história, eu vou começando a desenvolver e ali no meio eu crio um problema. E aí, nesse problema, tem opções que eles vão escolher, mas aí os alunos vão ter que discutir entre eles de qual a melhor solução que eles têm para resolver esse problema. Na matemática, a gente tem muito disso, né? Resolver problemas. Sim. Saber, prestando atenção na história que eu contei, de tudo que está acontecendo, você se deparou ali com um problema e você tem que saber resolver. Então, eu gosto muito de treinar essa parte de, tipo, existe uma discussão entre eles, os alunos vão ter que se argumentar ali para, não, esse é o melhor,
Tem problemas que ali gera uma questão de uma competição entre eles, uma colaboração que eles precisam, porque às vezes alguns personagens têm algumas características especiais que outros não têm. Então, em alguns determinados momentos, alguns podem tomar atitudes que outros não podem, alguns podem escolher coisas que os outros não podem. E fora que gera aquela questão que eu gosto muito em jogos, que é a escolha. Não é apenas você estar ali seguindo a história, tipo, eu tô sempre guiando eles. É uma coisa que eles começam a se sentir mais do que protagonistas, produtores ali. Porque eles falam, nossa, eu tô escolhendo, então dependendo da minha escolha, opa, a história vai mudar. Sim. Dependendo do que eu fizer agora, pode ser que gere outro final. Pode ser que gere outra percepção da história, pode ser que aconteça outra coisa. Então, e aí, além disso, durante várias atividades, porque eu separei em 3 semanas principais. Durante um período, eu tinha uma semana que era da história, eu tinha uma semana que era da atividade, aí nessa semana da atividade tinha muitas atividades matemáticas que eram aplicadas ali no meio do jogo. Então, às vezes, eles tinham, por exemplo, eu tinha um conteúdo, eu estava passando uma lista de exercício. Muitas vezes eu não passava simplesmente a lista de exercícios para eles fazerem, mas essa lista de exercício estava contextualizada com a história. Ou, às vezes, era um jogo que estava ali e no meio daquele jogo ele tinha que encontrar... por exemplo, tem um site que eu gostei muito de usar, que era o Escape Factory, que você... tem alguns jogos que você vai lá, encontra uma estrela e aí tem uma pergunta naquela estrela. E aí funcionou também como tarefas, como listas de exercícios. E uma terceira que eles serviam mais como protagonistas, que aí eles falavam mais com relação à história, que eles desenvolviam também a história junto. E é uma coisa legal, porque esse primeiro ano que eu apliquei, e a gamificação é uma coisa extremamente divertida, mas sempre a gente vai atualizando, sempre a gente vai melhorando. Então, às vezes, eles falavam coisas que eu falava, nossa, eu podia colocar isso na história, né? Falava, gente, como que eu não pensei nisso? Olha que legal. Boa ideia. Boa ideia do próximo bimestre. Exato. Então, eles acabavam fazendo coisas que você vê, gente, a criatividade dessas crianças. Que coisa incrível. Sensacional. Eu acho que aqui tem uma coisa que a gamificação dá pra gente, né, Vitor, que outras dinâmicas pedagógicas às vezes não oportunizam, que é isso. De você, de fato, uma coisa que você disse, que eu já li também nas minhas leituras várias vezes, que é isso. Uma das coisas que torna cativante participar de uma gamificação é esse poder de influência e intervenção na rota do jogo. Sim. Então, quando eu percebo que eu, de fato, como você disse, ao tomar uma decisão, eu, de fato, mudo o rumo da história, do jogo, eu mudo até o final desse jogo, isso é muito poderoso. Essa sensação de poder, ela é muito valiosa para os jogadores como um todo. E a segunda coisa que eu oportunizo, que eu acho bárbaro, é essa coisa assim, a gente está aprendendo com os alunos, porque de longe eles têm mais experiência que nós, a não ser que nós fôssemos uns gamers, né, imersos em jogos há muito mais tempo do que eles. Mesmo assim, corremos o risco de, por idade, nós perder para eles, porque a imersão dessa nova geração ela é maior nos jogos como um todo, especialmente no ambiente virtual hoje, na internet, nos celulares e tal. Então, claro que eles têm sacadas das experiências de jogos deles, que ao imergir na tua gamificação enquanto professor de matemática, eles vão dizer, aqui caberia isso, aqui caberia... E você, né, com humildade, mas também com inteligência, recebe isso e diz, opa, aprendi mais uma coisa. O ano que vem, ou na próxima semana, eu já sou mais, porque eu criei esta porta de partilha dos meus alunos. Então, a gamificação abre, de fato, espaços de participação concreta e real. Não é um faz de conta, porque os alunos numa prova tradicional participam, eles têm que responder, né? Mas é a pior coisa que eles querem fazer na vida, ter que responder uma prova. Agora, ali não, eles estão intervindo na tua história, eles vão decidir quais dos 2, 3 caminhos que você vai deixar à disposição e eles vão poder, de fato, escolher um, e o que eles escolheram, você vai ter que tocar, né? Quer dizer, é uma escolha real, acho que dá uma sensação valiosíssima nesse sentido. Sensacional, Vitor, sensacional. E vocês que estão nos ouvindo, gente, eu gosto sempre de dizer isso no Game do Car Podcast, Vitor. Não é para fazer o que você faz só, e pode fazer também, talvez alguém vai ter que copiar. Show de bola, o que é bom é para ser repetido.
mas é para ter sacadas de como que você pode criar uma história. Veja, o Vitor criou a história dele, que mistura duas cenas, uma futurista e uma medieval. E tá tudo bem, porque na história você pode. Então, que história você poderia para fazer isso em literatura, em inglês, em física, em história mesmo, né? Que é poderosíssimo. Tem professores, eu vou trazer uma professora de história aqui que estuda a gamificação em história também para uma entrevista muito em breve. Vitor, tá muito show isso aqui. Eu fico assim pensando, queria ser uma mosquinha para ir voando até ali em Campinas, na tua escola, na tua aula, para ficar vendo rolar isso na sala de aula. A pergunta que me vem é o seguinte: quando você põe isso em pauta, né? Os alunos, eu creio, né, vão curtir, né? Tem algum deles que não curtem? Quer dizer, isso funciona? Com que turma que você está trabalhando isso? E se é uma turma só, que você está experimentando isso do ponto de vista de uma prototipagem, de um playtest, porque você disse, né, estou começando agora a fazer isso, ou você já está replicando isso em mais de uma experiência? Como é que está sendo isso para os alunos? Que turmas que tu está trabalhando isso? E se você está trabalhando isso em várias turmas, em vários momentos diferentes? Atualmente eu dou aula para sexto, sétimo e oitavo ano, e aí eu consegui aplicar isso no sexto e no sétimo ano. Então, estou aplicando para todas as turmas do meu sexto ano, todas as turmas do sétimo ano. Todos eles tiveram assim, um feedback bem legal. Inclusive, realmente tem um feedback. Os alunos escreveram coisas, falaram coisas, que com isso eles conseguiam prestar mais atenção na sala de aula. Que às vezes você tinha... porque duas coisas que eu queria muito, muito, muito focar, que eu achei que eram coisas que estavam... bom, a gente passou aí por momentos complicados em relação à pandemia e tudo mais. A atenção dos alunos era sempre uma coisa que a gente tinha que trabalhar, porque a gente tinha uma competição ali, né? E os alunos, claro, quando a gente tem muito mais cores, assim, chama a nossa atenção, né? Então, quando a gente vê telas assim coloridas, do que às vezes apenas ler algo. Então, eu queria focar muito nessa questão da atenção dos alunos e na parte da memória dos alunos. Então, eu separava ele em episódios. E aí, na semana seguinte, eles tinham que lembrar o que aconteceu na semana passada. E aí, eles tinham que prestar atenção. Então, assim, a grande maioria dos alunos, eles tiveram um retorno muito legal. Eles tiveram um retorno Você muito notou legal. a diferença em nota? Vamos dizer assim, você avalia eles um dia, né? Vai fazer uma prova, sei lá, um trabalho. Antes da gamificação, qual era a média? Vamos chamar assim de média. Era 5, sei lá, 6, 7. E agora tá tipo 9, 10, 8, 9. Tem isso? Sim, você consegue materializar isso, Vitor? Eu não fiz tanta comparação com as notas. Em si, eu não fiz as comparações com as notas, porque teve várias coisas ao longo do ano, ao longo desses anos especificamente, né? Pelo que tudo que a gente passou e está passando em si. Mas, então, com as notas, não cheguei a comparar. Posso comparar, aí mais uma coisa para aprender. Legal. Mas o que eu vi é que a atenção deles foi maior. Foi maior. Isso já está visível para você, tipo, a turma toda contigo, em vez de ter, tipo, 60% da turma na atenção. Você já tem a turma toda presente. Isso já é bárbaro. Sim. E até quando tem, tipo, alguns alunos, começam a falar, já tem outros que já ficam para eles, não, eu quero ouvir agora. Então já começa aquela questão dos outros alunos se cobrarem assim, tipo, não, gente, a gente quer ouvir, parem de falar. Até a questão do pessoal que estava no virtual, porque às vezes a gente fala, nossa, mas isso aí para quem estava no presencial era muito melhor, né? Só tinha a participação deles. Não foi o que aconteceu. O pessoal do virtual participou muito também, em todas as partes. Eles ligavam o microfone para falar, ligavam o vídeo para falar, participavam junto, levantavam a mão. Com relação às notas, realmente não foi uma coisa que eu visualizei, mas com relação à participação deles, a imersão, o engajamento deles com a matéria, sim. Foi uma coisa maior. Não, claro, é legal, porque... Não, só para complementar, né? Claro, a participação, ela é o dia a dia, a gente percebe rápido, né? Porque quando você dá uma aula pesada, não sei se já aconteceu isso com você, né? Comigo várias vezes. Quando você erra a mão na aula, né? Eu chamo assim de errar a mão no sentido de que você preparou, foi executar e não rola, né? Não rola, assim, tu torce para terminar logo aquele período para você começar a se repensar. Então, às vezes acontece, né? A gente é falível, a gente é ser humano, pelo amor de Deus. Professor que nunca errou, por favor, venha me ensinar como é que faz isso, né? Para tu dar 100% das aulas top.
Mas, claro, o nosso esforço é para isso. Só que, assim, às vezes a gente, né, faz uma dinâmica, ou chega na aula e queria usar, sei lá, um vídeo, um data show e não está lá disponível, queimou, não vai ter, opa, você comprometeu o teu planejamento, né? Então, pronto, isso acontece, natural, normal, várias vezes comigo já ocorreu quando eu dei aula na escola. Eu também dei aula de 5º a 8º ano já, há um tempinho atrás. Eu sei como é que é, né? Na nossa cabeça, a aula sempre tá show, né? No mundo real, às vezes nem tanto. Mas eu te perguntei também sobre as notas, porque eu acho que no fim das contas, Vitor, uma coisa que me pega sempre é o seguinte: para nós, uma boa aula enquanto professor é suficiente, porque nós sabemos que há aprendizagem, que há, né, uma participação e tal. Sim. Mas para a escola é importante a nota e para a família também, porque a família já está enxergando, tipo assim, 10 anos na nossa frente, né? E já está pensando no filho na universidade, no vestibular, no Enem. Então, e aqui não estou dizendo coisas para você fazer, e não estou aqui querendo te dar trabalho, mas eu acho que é legal você fazer comparações, né? Com, tipo, primeiro semestre, quando você começou, né, fazer tipo um gráfico, você deve ser bom nisso, de matemática, um gráfico no Excel mostrando. Eu não tenho dúvida, tá, que minha intuição diz isso, tá? Porque os professores que gamificam sempre compartilham isso comigo, que você vai perceber também nas notas uma média maior, né? Tipo, se tu tá lá na média 7, que é mais ou menos um mediano, você vai com 8, 9, isso é bastante. Ainda mais em matemática. É sempre desafiador, né, para os alunos em grupo subirem a nota junto. Então, assim, ó, quando você tiver esse número, isso só vai reforçar para que você gamifique ainda mais e mais e mais, porque isso também é importante, né? A avaliação é parte do processo de aprendizagem, é parte da nossa estrutura escolar, né? Vamos dizer assim. Eu acho que vale a pena ligar o radar nesse sentido também. Com certeza. E, na verdade, só corrigindo, porque eu confundi só numa fala. Eu não comparei do ano passado para esse ano. Tá. Mas com relação a esse ano, sim, os bimestres que eu mais apliquei gamificação foram bimestres que eu tive notas melhores, sim. Eu não comparei do ano passado para esse ano. Isso eu não fiz. Perfeito. Mas desse ano em si, já tá a nota lá em cima. Os bimestres que eu tive uma gamificação mais intensificada, assim, o pessoal teve notas maiores, sim, teve um rendimento mais legal. Isso sim. Muito massa. Eu não tinha dúvida, tá? É uma intuição que eu dou por certa. Porque se você tem atenção, se você tem engajamento, você tem aprendizagem. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Mas só que às vezes, assim, a participação engana, às vezes a gente é uma armadilha para o professor, né? O aluno está ali, está envolvido, e aí é um erro nosso enquanto professor que a gente está conseguindo gerar engajamento, mas não aprendizagem. E aqui, não estou dizendo que isso está acontecendo com o Vitor, pelo amor de Deus, mas para quem está nos ouvindo, atenção. Se você não cuidar na hora de criar uma gamificação, eu sempre digo isso, Vitor, lá na comunidade Game Educar. Gamificação, quando você prototipa e faz o playtest, você avalia 2 elementos. O elemento da diversão e o elemento pedagógico. Às vezes o elemento da diversão está nota 10, Vitor. E o elemento da pedagógica está nota 1. E aí não é uma gamificação de educação, aí é um bom jogo de diversão. Embora tenha talvez algum elemento do teu conteúdo lá dentro. Então, é um cuidado para nós, professores, termos, né? Para a gente não cair numa armadilha. A aula é muito legal, mas na hora da nota, todo mundo tira uma nota vermelha. Aí é um problema. Então, é uma aprendizagem, é um processo nosso enquanto professor. E você já está dizendo que as notas estão indo junto, é sinal que teu RPG está redondinho, do ponto de vista do entretenimento, da motivação, do engajamento e também do ponto de vista pedagógico. Perfeito. E você me disse antes de nós começar uma coisa que eu quero que você comente com a galera. Onde é que você aprendeu a gamificar? Que essa é uma pergunta que eu gosto de perguntar, né? E assim, olha, você começou do zero? Foi fácil começar? Como é que você se sentia antes da gamificação e agora? Quer dizer, como é que você foi aprendendo e fazendo isso para que a galera que está nos ouvindo possa imaginar assim, como é que eu faço um percurso tipo esse do Vitor, tipo esse do Ivânio, tipo esse que a gente ensina lá na comunidade de Game Educar para os professores do Brasil inteiro? Como é que foi a tua jornada? Quando eu comecei a ver essa parte da gamificação, eu fui fazer um curso de gamificação. Aí eu fiz um curso no Aula em Jogo, que é do professor Thiago Eugênio. Inclusive tem um livro muito legal dele. Vou mostrar que nós tínhamos falado aqui, ó. O meu tá fresquinho, ó. Cheirinho de gráfica ainda. Eu postei hoje no meu stories também para todo mundo ver. Gente, esse é um livro. Eu sempre digo, Vitor, desculpa,
Eu não mando ninguém comprar livro, mas esse é um livro que vocês têm que ter, gente. E ó, eu não estou mandando comprar, mas esse vocês têm que ter. Esse é o paradoxo que vocês têm que resolver agora. Porque o Thiago Eugênio, primeiro, especialista em gamificação no Brasil, formado lá fora, em vários lugares lá fora, sabe? De língua inglesa e espanhola. Então, quer dizer, ele tem muito arcabouço teórico, muito portfólio e tem umas plataformas de gamificação na educação extraordinárias, né? Então, foi ele o teu mestre. Diga lá, o que você aprendeu com o Thiago Eugênio? Sim. Aprendi muito com ele, foi lá que eu aprendi o curso e aprendi muitas ferramentas para ser utilizadas. Como eu falei, eu vi pesquisas de fora também. Atualmente eu estou fazendo um mestrado e o mestrado está vinculado com a gamificação também. Mas com ele que eu fiz um curso em si, eu aprendi várias partes da gamificação de conteúdo, da gamificação estruturada, de como aplicar em sala de aula, de sites que eu poderia usar, de ferramentas que eu poderia usar. Então, de todas essas partes do meio, que às vezes eu não quero, eu não quero fazer a história, igual o Vitor tá falando aí, de ficar contando essa história. Não, quero aplicar na sala de aula. Tudo bem, você tem várias questõezinhas, várias ferramentas que você pode pegar o seu conteúdo, colocar ali, e aí beleza, você faz uma gamificação bem legal, e você pode fazer uma coisa a longo prazo, você pode fazer uma coisa a curto prazo. É uma coisa que a gamificação, ela, quando você não sabe nada, ela é complicada. Agora, quando você começa a pesquisar, igual o conteúdo, os professores sabem disso, você não nasce sabendo, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar, você tem que procurar. E aí, na hora, você vai ver que é uma coisa que é tranquila, é uma coisa muito legal, uma coisa muito divertida de fazer, uma coisa fácil de ser construída, de ser desenvolvida e de ser uma coisa que eu falo é sempre atualizada e melhorada. Perfeito. Olha, eu vou te dizer, Vitor, que eu repito essa fala e eu digo quem disse isso primeiro, tá? A Prof. Cris, de São Paulo, ela disse um dia para mim numa jornada Game Educar, ela disse, Vânio, não vamos esquecer de uma coisa, a gamificação é muito boa para os alunos, mas é muito boa para nós professores também, sabe? E eu não tinha, assim, pensado dessa forma tão óbvia, né? A gente até entende isso, às vezes, intrinsecamente, né? Tá meio entendido no fluxo da nossa compreensão, mas ela disse, olha, uma aula gamificada para nós professores é uma aula muito melhor de dar. É uma aula leve, é uma aula dinâmica. Os alunos estão ali porque eles querem estar com você, te esperam na porta, querem carregar teus livros, sabe? Aqueles alunos gentis, né? Que querem que comece logo a aula. Olha, gente, o aluno querer que você esteja na sala de aula com eles é, para mim, a palavra que, o gesto ou o momento que representa o sucesso de um professor, enquanto um profissional da educação, sabe? Os alunos dizem, vamos, professor, vamos mais ligeiro, vamos começar, porque eles não querem perder um minuto. Por quê? Porque eles querem imergir no teu RPG, Vitor, né? Numa outra gamificação, num outro jogo que ficou pela metade da aula passada, sabe? E se você não consegue pensar uma gamificação para o teu conteúdo, faz que nem o Vitor, pensa numa gamificação estrutural. Se você não sabe a diferença de uma gamificação estrutural e de conteúdo, vai ler o livro da Flora Alves, que é uma das maiores especialistas, vai ler o livro aqui do Thiago Eugênio, que também fala sobre gamificação estrutural de conteúdo. Mas o que é isso, Ivone? Eu não vou explicar aqui. Você vai ir atrás, dê um Google, se vire, compra os livros, porque foi assim que o Vitor aprendeu, foi assim que eu aprendi. Lá na comunidade Game Educar tem uma aula para cada um, só para dizer. Por quê? Porque isso é fundamental para nós subirmos de nível enquanto profissional da educação. Cada vez que a gente domina, né, Vitor? Mais e mais ferramentas pedagógicas, nós vamos perdendo o medo de dar aula. Porque as aulas não são mais desafiadoras para nós. Porque quem está instrumentalizado está apto a resolver qualquer problema pedagógico. Quem não está, sofre. E eu sofro com vocês. Por isso que a gente está disseminando aqui gamificação. Porque eu digo sempre, Vitor, é uma das ferramentas pedagógicas ou das metodologias, chame como vocês quiserem, mais versáteis que nós temos. A gente pode usar da aula de inglês a português, da matemática à literatura, todas as disciplinas, todos os níveis da educação. Hoje à noite, Vitor, eu vou participar de uma banca de um TCC, uma que está estudando gamificação na educação infantil, onde a ludicidade manda e desmanda, né? Tomou conta do território. E ela está entrando lá dizendo, não, além do lúdico, além da brincadeira, do brincar como ferramenta pedagógica, pode também ter o jogar, a gamificação, se quiser reduzir ainda mais do ponto de vista conceitual. Então, assim, tem muita coisa bonita para se fazer ainda na gamificação.
Vitor, conta pra galera o seguinte, se alguém quiser conversar contigo, trocar uma ideia, né, se sentiu inspirado, gostou da ideia, quer conversar mais sobre gamificação estrutural, de conteúdo, sobre a RPG na educação, e sobre a RPG eu não posso deixar de dar uma dica para vocês, vão lá no Instagram do Danúbio e vejam o Projeto Ares, @Projeto Ares, que é uma RPG de história e filosofia também, só para abrir mais a cabeça de vocês, inclusive é grátis, baixar e usar imediatamente. Então, vão se inspirando, porque é isso. E como é que entra em contato com o Vitor? Em que lugar que você é mais acessível para poder trocar ideias com a galera? Pelo meu Instagram, quem quiser seguir lá no Instagram, é @VitorCaesil. Caesil, Caesil. E o Instagram ainda não está bonitinho, prontinho com relação à gamificação, porque eu ainda estou com vários projetos em andamento, porque só contando mais um pouquinho da relação da gamificação de feedback de alunos, vieram alunos falando, professor, mas escreve um livro sobre isso, professor, queria um jogo, eu jogaria se você tivesse esse jogo aí no videogame. Legal. E aí eu estou num desenvolvimento agora de criação também de jogos digitais e jogos de tabuleiro, mas então o Instagram ainda não está colocando nada disso aí, tá bem simplesinho, mas ao longo do tempo vai estar vai ter mais vou postar coisas aí sobre a gamificação, legal, sobre toda essa parte. E quando você avançar nesses projetos novos, vem compartilhar com a gente aqui no podcast, que daí a galera também vai se atualizando na tua evolução e podendo acessar, inclusive, essas coisas que você está desenvolvendo. Isso é maravilhoso. Sim. E uma coisa que eu acho bem legal, só falando da parte da gamificação, é quando o aluno sai da sala de aula com isso. Não é uma coisa que fica apenas dentro da sala de aula. Nossa. E muitos alunos me encontravam pelo corredor e conversavam comigo sobre isso, falavam, professor, mas o que vai acontecer? Professor, mas como que eu faço isso? Professor, mas o que eu faço agora? Uma coisa que ficou muito legal é quando teve um menino que saiu, o irmão dele encontrou ele na saída e perguntou, e aí, como que foi hoje? Ou seja, já era uma coisa que... Ele já virou a história do dia a dia deles, conta pra família, pro mano. Exato. Contou pro irmão, então já foi pra família, já foi um negócio assim que saiu da sala de aula, né? Não é uma coisa que ficou ali entre as quatro paredes, não. Ficou ali, o aluno levou assim, é uma aprendizagem. O aluno começou a conversar sobre isso, falar sobre isso. Achei bem legal. Isso é o supra-sumo, né, cara? Porque chegar nesse nível é desafiador, né? Mas é lindo também, né, Vitor? É lindo também quando você vê que a galera tá imersa nisso, que nem você disse, para fora das quatro paredes da sala de aula, né, Bárbara? Sim. Tomara que muita gente consiga também fazer isso na educação. É meu sonho, sabe, Vitor? Assim, poder espalhar a ponto da gamificação ser pauta em todas as escolas, em todas as disciplinas, que a gamificação transforma mesmo a prática nesse sentido, dela encarnar, encharcar, como diz o professor Gadotti, né, falando do Freire também, encharcar os alunos a ponto de eles não se fecharem na escola, né, e chegar em casa e ele contar para o pai e para a mãe, olha, hoje nosso grupo ganhou outro grupo, nós fomos para outro reino, e o professor contou isso e aquilo, outro. Cara, isso é fazer a educação fazer parte da vida, né, do cotidiano das crianças, dos jovens e dos adultos. Isso é bárbaro. Gente, se inspirem nisso e vamos para cima. Eu não tenho dúvida que cada vez mais vai ter professor gamificando nesse Brasil. Vitor, um grande abraço para você. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. O podcast está sempre de portas abertas para você, para contar dos seus projetos novos. Quando você quiser compartilhar, é só chamar a gente, tá bom? Muito obrigado. Um abraço a todos, pessoal. Valeu. E, para você que está ligado na gente acompanhando, semana toda tem programação da Comunidade Game Educar aqui. Se você não sabe o que é a Comunidade Game Educar, eu só lamento para você. Tô brincando. Você tem que conhecer. E eu sempre deixo aqui, acompanhando o nosso podcast, acompanhando todos os programas da nossa semana, os links para você entrar na nossa lista de espera. Quando a gente abrir inscrição para a comunidade, a gente chama você para o teu e-mail, beleza? E eu vou deixar agora a vinheta da programação semanal para você ir decorando cada dia o que tem aqui na comunidade Game Educar. Um abraço para todo mundo. Até o próximo Game Educar Podcast. Valeu, Vitor. Até mais. Valeu. Você quer saber tudo sobre como a gamificação na educação pode transformar tuas aulas?
Então acompanhe a programação semanal da comunidade Game Educar. Segunda-feira, live locomotiva. Como professores podem usar as redes sociais para decolar suas carreiras usando a gamificação na educação como diferencial. Terça-feira, Game Educar Podcast, com perguntas e respostas sobre o uso correto da gamificação na educação. Todas as suas dúvidas respondidas sem enrolação e com muito bom humor. Afinal, quem disse que aprender não pode ser divertido? Quarta-feira, programa Gamificação Passo a Passo. Só gamificações que não precisam de tecnologia ou internet e que fazem seus alunos aprenderem qualquer conteúdo em qualquer matéria. Para quem achava que só era possível gamificar online, se prepara. Quinta-feira, aulão da comunidade Game Educar. O jeito certo de dar aulas leves e dinâmicas usando a gamificação você acessa aqui. Para que aprender sozinho se você pode fazer isso na primeira comunidade de game educadores do Brasil? Sexta-feira, nesse Game Educar Podcast, tem uma análise detalhada de uma gamificação para ser inserida nas aulas que você já tem planejadas. Cada podcast desse você ganha 1 ano de aprendizagem, porque é informação privilegiada que ninguém está revelando na internet. Não perca! Tudo isso disponível gratuitamente no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn e nas plataformas de podcast. Inscreva-se, curta, siga e compartilhe nosso conteúdo.